Graças a paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência no nosso devocional. No nosso último devocional nós falamos sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho para salvar os pecadores, né? O poder do Evangelho, porque ele ressuscita os mortos. É a única mensagem que pode dar vida para o pecador. Nós vemos também que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, porque Deus, ele pune o pecado, então ele é justo e justificador para salvar todo aquele que nele crê. Nós falamos sobre Martim Lutero, né? Quando ele compreende a forma que o homem é justificado, ele encontra descanso para sua alma. E também falamos também sobre a reforma protestante, né? Que esses dois versículos deu-se início à reforma protestante, quando Martim Lutero compreende a forma que o homem é salvo, a forma que o homem é declarado justo diante de Deus. Então, se os irmãos não viram o devocional passado, os irmãos conferem lá. E hoje nós vamos fazer uma reflexão rápida aqui sobre Romanos, na sequência aí, no capítulo 1, do versículo 18 ao 33, que está falando sobre a ira de Deus revelada contra o pecado. A ira de Deus é Deus executando a sua justiça, é a resposta de Deus contra o pecado. Então Deus está executando a sua justiça contra o pecado, porque os homens, eles trocou a verdade de Deus pela mentira, eles rejeitam a verdade de Deus, eles deixam de viver a verdade de Deus para viver no pecado. Então Deus está revelando a sua justiça contra o ser humano, que pela sua injustiça ele suprime, ele sufoca a verdade de Deus pelos seus atos pecaminosos. Nós vamos ver aí no versículo 19, no versículo 20, né? Paulo, ele fala que ninguém naquele dia poderá alegar ignorância, que todos os homens são indesculpáveis. Então Paulo vai citar a revelação geral de Deus, a criação de Deus, né? Que a revelação geral, ela revela que existe um Deus, como nós vemos lá no Salmo 19, né? Que o céu programa a glória de Deus. Então, naquele dia, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus, ele se revelou na criação, que é a revelação geral. Ele se revelou na consciência de cada ser humano. Ele se revelou nas Escrituras e ele também se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Então, no último dia, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. E Deus se revelou para ser conhecido, para ser adorado, para que os homens glorificassem o seu nome. Mas os homens rejeitaram a verdade de Deus. Os homens rejeitaram o Evangelho. Quantos que hoje estão rejeitando a mensagem do Evangelho? Dentro das próprias igrejas, o Evangelho está sendo rejeitado. As pessoas hoje, líderes, igrejas inteiras, trocaram a mensagem do Evangelho, estão rejeitando a mensagem do Evangelho. As pessoas trocaram o Evangelho pelo Evangelho da prosperidade, trocaram o Evangelho pelo bem-estar social, trocaram o Evangelho pelas mensagens agradáveis, pela pregação que exalta os homens, né? Que faz o povo pular, se engrandecer, pelas promessas humanas. Então, dentro das próprias igrejas, o Evangelho está sendo rejeitado. Você vai ver pregadores que raramente falam da pessoa de Cristo. A pregação dele é exaltação humana, é virada de cativeiro. É só coisas materiais, nada tem a ver com a revelação de Jesus Cristo. Então, hoje, o Evangelho está sendo rejeitado dentro das igrejas. E as pessoas estão ouvindo a mentira, estão glorificando a Deus por isso. Mas a ira de Deus está sendo revelada. E no último dia, o juízo de Deus será executado contra essas pessoas que trocaram a verdade de Deus para viver e para ouvir a mentira, ser alimentado do ídolo do seu coração. Nós vamos ver aí no versículo 22, né? Que
o orgulho dessas pessoas, né? Que se acham sábios, mas na verdade são tolos. Eles não conseguem enxergar a verdade, nem o Senhor. Muitas vezes você está pregando o evangelho tão claro, falando a verdade, e as pessoas não conseguem ver, porque elas estão no seu próprio orgulho intelectual. Como está escrito, né, lá em 2 Coríntios, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a verdade. Então é isso que está acontecendo hoje. As pessoas deixou de viver a verdade para viver a mentira. As pessoas estão cegas porque Satanás cegou o entendimento das pessoas para não enxergar a verdade revelada nas Escrituras. Nós vamos ver aí no versículo 23, né? Que eles trocaram a glória de Deus pelos ídolos, pelas imagens, pelos seres corruptíveis. Quer dizer, trocaram o Criador pelas criaturas. E isso está muito evidente e claro hoje, né? As pessoas trocaram o Criador pela criatura. Você vai ver dentro das próprias igrejas. As pessoas deixaram de adorar a Deus para cultuar os anjos. Quantas vezes você vê pregadores anunciando que está entrando um anjo e as pessoas saem sapateando nos corredores das igrejas? Quer dizer, eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Quantas vezes o pregador anuncia que está entrando Miguel, que está entrando Gabriel, e aquela igreja, ela vai ao extremo. Por quê? Essas pessoas desconhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Elas desconhecem quem é Deus. Elas desconhecem que anjos são criaturas e não o Criador. E muitas vezes os evangélicos eles acusam os católicos por adorar imagem, né? Por adorar ídolos, mas eles próprios adoram ídolos, as suas próprias instituições, seus próprios templos construídos de tijolos. Então, nós estamos vendo, como se diz, as pessoas trocando a verdade para adorar, trocando a verdade pela mentira, trocando Deus para adorar as criaturas. Então, esse é o primeiro estágio da ira de Deus, que é o quê? Deus, ele vai abandonando as pessoas. Por quê? As pessoas estão rejeitando a verdade de Deus. Então, Deus abandona essas pessoas que estão trocando o Criador por falsos deuses, trocando o Criador por falsos profetas. Então essas pessoas vão sendo abandonadas por Deus. E porque estão trocando a verdade pela mentira. Você vai ver lá em João 8,32, fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E adorando a criatura, eles estão quebrando o primeiro e o segundo mandamento, em vez de adorar o Criador. Então, o resultado, nós vamos ver no versículo 26. Deus, ele entrega essas pessoas as suas paixões infames que brotaram dentro do seu próprio coração. Por quê? Por rejeitar a verdade de Deus, Deus permite que essas pessoas façam o que elas querem. E nós vamos ver o que aqui? A imoralidade sexual. Quando Deus abandona as pessoas, Deus está punindo aqui com o quê? As pessoas estão tendo as suas mentes depravadas. Por rejeitar o Evangelho, por rejeitar a verdade, essas pessoas estão tendo as suas mentes depravadas. Deus está deixando que essas pessoas façam o que elas querem. E quando Deus retira a graça de Deus do homem e deixa ele fazer o que ele quer, ele vai só afundando. Vamos ver aqui, essas pessoas tendo as mentes depravadas, trocando o uso natural da criação entre o homem e a mulher. E nós estamos vendo isso no mundo hoje, né? O homem trocando o uso natural da criação que Deus fez. Como ele falou lá em Gênesis, como deixaria o seu pai e a sua mãe e se uniriam à mulher. E nós estamos vendo o que hoje? Deus abandonando o homem, deixando o homem fazer o mal que está no seu próprio coração. Nós estamos vendo que daqui uns dias casamento já está sendo legalizado, homem com homem, mulher com mulher. Então Deus está punindo o homem. A ira de Deus que está sendo derramada sobre o homem. De que forma? Deus permitindo que essas pessoas façam o mal que está dentro do seu próprio coração. Deus está permitindo. Mas no último dia, o juízo de Deus será derramado contra essas pessoas.
Deus está punindo essas pessoas, permitindo que elas façam a maldade que está dentro do seu próprio coração. E nós vamos ver, né? As mentes depravadas. Você vai ver aí o segundo estágio da corrupção humana. Deus está permitindo que essas pessoas desonrem os seus próprios corpos. Seus próprios corpos, elas estão desonrando o seu próprio corpo. Você vai ver que Deus está derramando a ira sobre essas pessoas porque elas rejeitaram a verdade. Deus está permitindo que elas se desonrem a si mesmas, os seus próprios corpos. Irmãos, aqui esse texto mostra para nós a gravidade de rejeitar a verdade de Deus, de rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo para viver uma mentira, uma vida de fachada. Nós estamos vendo aqui o quê? As pessoas fazendo aquilo que querem e achando que Deus não está nem aí, porque elas pensam que não está acontecendo nada, mas isso é a ira de Deus, é o abandono de Deus, abandonando o homem, deixando ele ser enganado. É a ira de Deus, irmão, que está acontecendo hoje, com tantas seitas, pessoas sendo enganadas dentro da seita pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. É a ira de Deus. A pessoa está rejeitando a verdade, a pessoa está rejeitando a revelação bíblica, a pessoa está rejeitando o que está escrito nas Escrituras, a pessoa está rejeitando aqui o que Paulo disse, está rejeitando o que os apóstolos pregaram, o que Jesus pregaram, e dando ouvido para quem? Os falsos mestres, os falsos profetas. Então, por essas pessoas rejeitar o que? A verdade, o Evangelho, Deus permite que o falso profeta pregue para elas, e elas vão sendo cada vez mais enganadas, cada vez mais seduzidas pelo engano, pela mentira, pela heresia, trocando a revelação bíblica por revelações de falsos mestres, falsos profetas. Quantas igrejas abandonaram a verdade das Escrituras para viver em cima de visão, de revelação. E Deus está permitindo. Por quê? Porque a revelação, a verdade está nas Escrituras. A verdade está revelada, mas as pessoas rejeitam a verdade. Por quê? Por causa da amizade, outros por causa do dinheiro, por causa de cargo, por causa de ministério. Então essas pessoas, Deus está permitindo, mas no último dia, o juízo de Deus virá. E não terá desculpa. Por quê? A verdade está revelada nas Escrituras. As pessoas estão seguindo o quê? A mentira. Elas trocaram a verdade para viver uma mentira, um engano. Muitas pessoas estão sabendo que estão sendo enganadas, mas por causa da amizade, por causa que vai perder posição, por causa que vai perder o quê? Cargo, vai perder ministério. Então eles preferem viver o quê? A mentira, o engano. Mas no último dia, como Paulo falou aqui, são indesculpáveis diante de Deus. Então nós vamos ver aqui do versículo 28 até o 33. Deus permitindo que essas pessoas, agora com a mente depravada, as pessoas estão com a mente depravada por rejeitar o Evangelho, por rejeitar a verdade, e vai se afundar no pecado. Paulo vai fazer uma lista sobre o pecado aqui, sobre os pecados que essas pessoas estão cometendo, porque rejeitaram a verdade de Deus, rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a ira de Deus está sendo derramada, Deus permitindo que essas pessoas façam as suas próprias vontades, os seus desejos impuros, a idolatria. E isso é resultado de trocar a verdade de Deus pela mentira, de rejeitar a mensagem do Evangelho, de rejeitar o que os apóstolos pregaram, de rejeitar o que Jesus Cristo ensinou, de rejeitar o poderoso Evangelho, de rejeitar o que está escrito aqui nas cartas paulinas, o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram. Então, por rejeitar a verdade, essas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo levadas ao engano. Parece que Paulo escreveu isso hoje, né? Escreveu isso hoje. É o que nós estamos vivendo hoje, é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas sendo enganadas, pessoas sendo levadas ao engano ao extremo. E a verdade está aqui clara nas Escrituras, revelada, e as pessoas não conseguem ver. Mas a ira de Deus está sendo revelada.
E no último dia, ela vai ser despejada. Então a única solução é você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Se você faz parte de uma falsa igreja, se você está vivendo um engano religioso, abandone o engano e venha viver a verdade de Jesus Cristo. Você tem que estar em Jesus Cristo. Se a sua instituição não prega o Evangelho, você está perdendo tempo. Você está sendo enganado. Você está vivendo um engano. Nós vamos ver, irmãos, na história, que o sistema religioso, ele sempre perseguiu os cristãos. Ele sempre perseguiu aqueles que pregavam o Evangelho. Nós vamos ver os fariseus perseguindo Jesus, perseguindo os seus discípulos. Nós vamos ver Saulo de Tarso, antes da sua conversão. O que acontece? Ele perseguiu os cristãos. Ele perseguia aqueles que pregavam o Evangelho. Ele matava os cristãos quando ele fazia parte da religião judaica. O mesmo acontece hoje. Os religiosos, as religiões, elas perseguem aqueles que pregam o Evangelho. Por quê? As religiões estão fundamentadas em tradições humanas, em visões, em revelações, fora da Bíblia. Então, quando uma pessoa começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, genuíno, que está revelado nas Escrituras, as religiões, elas se levantam contra aquelas pessoas. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Ele é simples. Ele não exige essas tradições humanas que as religiões criaram para prender as pessoas, para dominar as pessoas. Então, meus irmãos, o sistema religioso é um sistema que está levando muita gente para o inferno. Então, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. O sistema religioso perseguiu Jesus, perseguiu os apóstolos, mataram, crucificaram. E hoje nós estamos vendo esse sistema se levantando contra o Evangelho, da mesma forma que foi no passado. Da mesma forma que eles perseguiu os cristãos no passado, eles estão perseguindo agora no presente. De que forma? Eles mudaram a mensagem do Evangelho. E quando alguém começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo genuíno, eles se levantam contra. Então, meus irmãos, esse é o devocional de hoje. A ira de Deus se revelando contra o pecado. Por quê? Eles rejeitaram a verdade de Deus para viver a mentira, para viver o engano. Então Deus pune essas pessoas, permitindo que eles vivam as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, tendo as suas mentes depravadas, corrompidas pelo pecado e cada vez mais afundando no pecado. Então, meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Se você faz parte de um sistema religioso que não prega o Evangelho, que não prega a revelação bíblica, que não prega a verdade, com muito cuidado, irmãos, porque no último dia você pode ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque você rejeitou a verdade de Jesus Cristo. E você não terá desculpa naquele dia, porque quantos que têm se levantado pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e você não deu ouvidos, preferiu viver a mentira, preferiu viver o engano, preferiu viver ouvindo falsos profetas, falsos mestres, que torcem a palavra de Jesus Cristo, que pregam salvação por obras, que pregam usos e costumes. Bom, isso não vale nada para a sua salvação, isso é doutrina humana. Isso não vale nada para a sua salvação. Se você faz parte de um sistema religioso que prega tradições, usos e costumes, você está perdido. Você vai ser lançado no inferno. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa ser justificado. Você precisa ser declarado justo diante de Deus. Então esse é o nosso devocional de hoje. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos, leia as Escrituras, irmãos. Confere essa parte do 18 ao 33. O que eu falei aqui. Confere o que o apóstolo Paulo está pregando aí. A ira de Deus sendo revelada. Que os irmãos vão compreender a verdade de Jesus Cristo. Vão compreender a verdade. Se os irmãos lerem as Escrituras devagar, com calma, versículo a versículo, os irmãos veem que os irmãos estão fazendo parte de um sistema religioso que não prega nada das cartas paulinas, que não prega nada das cartas dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, Judas, nada que está aqui. E pode ver, por eles não pregar as cartas paulinas, as cartas apostólicas,
Eles vão pegar, muitas das vezes pegar o Velho Testamento, textos que faz promessas que foram feitas a Israel, que já se cumpriu, está escrito que se cumpriu. E eles vão pegar aquelas promessas que se cumpriu e fazer para a igreja hoje. Então, pode ver que o sistema religioso que a irmã faz parte, que o irmão faz parte, não prega as cartas de Paulo. Por quê? As cartas de Paulo, as cartas paulinas, derrubam esse sistema religioso que engana as pessoas. Faz um estudo sobre Gálatas, um estudo sobre Romanos, que o irmão vai ver que vocês fazem parte de um sistema religioso enganoso. Que Deus abençoe os irmãos.